Olá! Hoje, visando a nossa preparação para a FUVEST e Unicamp, vamos conversar um pouco sobre a geomorfologia e o relevo do Brasil. Eu sou o professor Alexandre e escolhi esse tema para tentar lapidar a sua preparação, porque esse ano nós tivemos uma perda na geografia do Brasil e uma pessoa que teve uma representatividade muito grande justamente nos estudos relacionados ao relevo e à dinâmica do relevo no Brasil, que foi o professor Aziz Absaber. Pensando um pouquinho mais no vestibular da FUVEST, há uma intenção grande de que os trabalhos do professor Aziz apareçam, porque o professor Aziz, durante muito tempo, militou na Universidade de São Paulo, então a preparação para o vestibular da FUVEST. O professor Aziz foi quem introduziu no Brasil, podemos dizer, ou foi um grande defensor dos processos de geomorfologia. Esse é um assunto um pouco morno, um pouco chato, mas você que tem estudado sabe que defendemos para organizar, para reconhecermos o relevo do Brasil, três principais classificações. A do professor Haroldo de Azevedo, a classificação do professor Aziz, essa que você tem estampado aí no mapa, e também defendemos a classificação do professor Jurandir Ros. A classificação do professor Aziz é a que aparece na maioria dos manuais. Ela é muito boa, ela é muito prática, né? E de um fácil entendimento. Mas veja uma coisa, quando se fala de relevo do Brasil, esse é um assunto aparentemente sem atrativos, né? Uma vez que o Brasil, situado no centro de uma placa tectônica, não apresenta grandes dobramentos, grandes cordilheiras modernas que cresçam, como a Cordilheira dos Andes. Nós não temos terremotos grandes no nosso território, devido a essa posição central na placa tectônica, e também não temos atividades vulcânicas recentes. Então, muitas vezes, parece que esse assunto ele é relativo no Brasil, o que é um grande erro, né? O Brasil necessita de entendimentos do seu relevo e necessita entender a dinâmica hoje provocada pelos desgastes para justamente prever, né, desmoronamentos de terra, garantir a conservação dos solos, garantir a dinâmica dos rios. Então, por isso, trabalhos como o do professor Aziz Absaber devem ser aí sempre lembrados. Então, veja o seguinte, quando você analisa aqui a classificação do professor Aziz Absaber, o Aziz, ele organizou o território brasileiro entre planaltos e terras altas e planícies e terras baixas, descolando um pouco da simplicidade da classificação do professor Haroldo de Azevedo, que é dos anos 40, onde o professor Haroldo de Azevedo valorizou apenas a altimetria. A classificação anterior, a do professor Aziz, a do professor Haroldo de Azevedo, considerava simplesmente que, até 200 metros, todos os relevos eram tidos como planície, e acima disso como planaltos. O que não confere um erro, mas é uma simplificação muito grande. O professor Aziz ampliou o entendimento do relevo, valorizando a geomorfologia, os processos que desgastam, os processos que esculpem o relevo. Estando o Brasil no centro de uma placa tectônica e livre de movimentos modernos, o que mais devemos valorizar são os movimentos que alteram, né, as atividades que alteram o relevo, os agentes modeladores. Agora no mapa, nós destacamos o Planalto das Guianas, localizados no extremo norte do Brasil. Esses planaltos apresentam dobras muito antigas, dobramentos que são, então, pré-cambrianos, com rochas muito resistentes. E esta formação, o Planalto das Guianas, guarda também o quê? O Pico da Neblina, que é o nosso ponto culminante com quase 3.000 metros. Muito bem. Depois, nós destacamos o Planalto Central. O Planalto Central, ele merece assim, atenção por estas maravilhas, né? A formação das chapadas. Aqui vale um lembrete, né? Quando os continentes eram unidos, quando a América do Sul estava ligada à África, no interior desse grande continente, o chamado Gondwana, existia um grande mar. Com a separação dos continentes, essa água toda do mar escoou e as erosões na areia, nos sedimentos que compunham
esse antigo mar, né, a erosão acabou criando essas belezas aqui, que são as formações das chapadas. Estes sedimentos, eles também aparecem em extensões do Nordeste, aparecem em extensões aqui do Sul, mas na região Centro-Oeste é que eles ficam mais explícitos. Então, o Planalto Central brasileiro é caracterizado por estas formações, as chapadas. Passemos para outra formação, o Planalto Nordestino. O Planalto Nordestino e o Planalto do Maranhão, na classificação anterior à do professor Aziz, a classificação do professor Haroldo de Azevedo, eles não apareciam. O professor Haroldo considerava toda essa extensão como sendo o Planalto Central. Mas o Aziz Absaber, ele individualizou estes dois espaços. E eu estou dando aí um pouquinho mais de atenção para o Planalto Nordestino. Por que ele fez essa individualização? É comum, quando nós puxamos aí uma decoreba, termos a impressão de que simplesmente o professor Aziz promoveu uma divisão maior, né? Ele encheu mais o saco, vamos falar assim, ele promoveu uma divisão maior no Brasil. Na verdade, ao individualizar o Planalto Nordestino, o que o professor Aziz tentou mostrar? Tentou mostrar que esta região do Brasil tem uma particularidade, o intemperismo físico. Vamos dar uma paradinha nisso, né? O intemperismo corresponde ao conjunto de processos que desgastam as rochas. No Brasil, a maior parte da ação de intemperismo é promovida pelo intemperismo químico, a ação da umidade sobre as rochas. A região aqui do Planalto Nordestino apresenta clima semiárido. Portanto, o desgaste das rochas, a decomposição das rochas, ela é feita pelo intemperismo físico, a variação de temperatura e também a ação do vento. Você dirá, variação de temperatura no interior do Nordeste, no sertão, mas esse clima ele não é quente? Em média, ele é quente. Mas se você pegar uma rocha como essa, durante o dia, ela pode apresentar temperaturas de 40 graus. À noite, essas temperaturas diminuem, não ficando frio, mas elas diminuem para 18, 20, 21 graus, excepcionalmente 15 graus. Então veja que você tem uma variação de 20 graus ao longo de um dia, o que é bastante para que aquecida a rocha dilate e resfriada ela comprima e esse processo, daqui a pouco a rocha ela quebra. Então aqui nós temos o intemperismo físico, dando origem a essas formações conhecidas como Inselbergs. Passemos para outra parte. As serras e planaltos do leste e sudeste. Esta região é uma região de rochas resistentes, mas agora muito esculpidas pelo intemperismo químico, a ação dos climas úmidos que agem aqui em longo de todo o litoral, inclusive muito beneficiada essa umidade pela ação da massa tropical atlântica, que é uma massa muito forte, quente, úmida, que atua nessa região. Esse desgaste tornou esse relevo aqui, então, ó, suavemente ondulado. Uma formação antiga, exposta a muita umidade, ficou suavemente ondulado. Nós temos então aqui os chamados mares de morros. Estas formações regularmente são chamadas de mares de morros, ou ainda mamilonares e de meia laranja, regularmente chamadas de mares de morros. Uma particularidade, estes mares de morros, em grande parte, eram cobertos pela Mata Atlântica, que nesse trecho foi bastante reduzida pelo ciclo do café. Essa retirada da vegetação tem causado vários prejuízos ao ar, ao solo, assoreamento de rios, mas o que chama muita atenção nessa região são os desmoronamentos de terra, como esse que tivemos aí, estes que tivemos aí no início de 2011. Nessa região, a ação dessas chuvas mais fortes expôs as rochas das serras, criando as formações que consideramos os pães de açúcar. Aqui eu forcei um pouquinho a barra, mostrando os pães de açúcar da Serra dos Órgãos, onde temos a formação do chamado Dedo de Deus. Isso é bom para que você não cometa a seguinte situação. Normalmente, lembramos do famoso pão de açúcar do Rio de Janeiro. Então, quando as provas citam pães de açúcar, achamos isso confuso, né? Ah, pães de açúcar, como pães de açúcar? Tem o pão de açúcar. Na verdade, existem vários desses rochedos que assim são chamados de pães de açúcar.
Isso fica nessa nossa aula como curiosidade, mas por que estas rochas, esses espigões, são assim chamados pães de açúcar? A principal explicação é porque quando tínhamos o ciclo do açúcar, não vendíamos o açúcar refinado, né? Ele era vendido em nódulos, nós pegávamos o açúcar mascavo, aquele açúcar bruto, eram feitos nódulos em formas como grandes pães franceses. Esses pães eram chamados de pães de açúcar, esses nódulos de açúcar. Era uma forma boa, né, para você empilhar numa carroça, empilhá-la no barco, enfim, levar isso para o exterior. Estas rochas, principalmente no amanhecer, quando o sol dissipa aí a cor amarelada, né, elas parecem esses nódulos de açúcar, pães de açúcar, principalmente aquela rocha grandona que existe ali, né, a famosa no Rio de Janeiro, o pão de açúcar. Então, por isso que esses espigões acabaram sendo chamados de pães de açúcar. São formações de rochas muito resistentes, granitos, guinais, rochas muito resistentes, que, veja, devido à ação mais intensa da chuva, né, não são modeladas e cobertas por solo, mas sim, veja, muito esculpidas em forma desses espigões. Muito bem. Agora, o Planalto Meridional, o Planalto do Sul. Esse Planalto Meridional também é chamado de Planalto Arenito basáltico. O arenito, areia, corresponde a esta rocha sedimentar detrítica daquele antigo mar, que é aqui esculpida em formas menores, como é o caso dos arenitos de Vila Velha, aqui no Paraná. E em grande parte, esse material está coberto por material vulcânico, um grande derrame vulcânico, aqui aconteceu junto com os dinossauros no período Mesozoico. Esse material vulcânico na superfície decomposto, e aqui o clima é úmido, deu origem às chamadas terras roxas, né, que são terras muito férteis, lembradas por terem atraído o ciclo do café para o interior do Paraná, fronteira com São Paulo. Hoje, essas terras são também aproveitadas em lavouras, como você observa aqui, lavouras de milho, mas também lavouras de soja, lavouras de laranja, de cana e tudo mais. Então, o Planalto arenito basáltico, o Planalto Meridional, é caracterizado, então, por essa associação de rochas sedimentares cobertas por derrames vulcânicos. E a última porção do relevo planáltico que eu quero chamar a atenção é o caso do Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense. Também aqui, quando observamos a classificação anterior do professor Haroldo, este Planalto ele não existia, ele era visto como integrante do Planalto Meridional. O Aziz individualiza essa porção, por quê? Porque aqui nós temos uma menor cobertura vulcânica e a exposição de material principalmente arenítico a uma chuva mais intensa, que deu origem a estas formas bem mais suaves, né? As chamadas coxilhas cobertas de campo. Este solo é um solo frágil, se muito explorado pela atividade agrícola, pela criação de gado, ele pode perder essa fertilidade. Por isso que muitos trechos destas coxilhas apresentam hoje um processo de arenização, que é o início, né, daquilo que futuramente desencadeia aí a chamada desertificação. Muito bem, as planícies são relevos mais monótonos, né, e aparecem na Amazônia, na faixa litorânea, mas eu chamo a sua atenção para a planície do Pantanal. Essa é a nossa maior área de legítima planície, alagada todos os anos, né, pelo rio Paraguai. Então nós temos terras assim, muito planas, né, que correspondem então à planície do Pantanal. Então agora, antes de fazermos aí, eu vou deixar aqui estampado a imagem da planície do Pantanal, essas terras planas, sedimentares, muito recentes e tal. Então antes de entrarmos e fazermos um teste sobre essa área, eu acho bacana salientar o seguinte, eu tentei mostrar para vocês que o Brasil ele tem um relevo estável. Muito bem, veja, nós não temos dobramentos modernos, não temos vulcões ativos, não temos dobras recentes. Daí, no Brasil, valorizarmos, para entender o relevo, a dinâmica externa, a ação da chuva, a ação dos rios, muito bem, a ação da variação de temperatura lá no Nordeste. Então, quando você for ainda lapidar isso estudando, é interessante você ter esse reconhecimento, né? Onde que está tal porção do relevo, o que chama a atenção nesse trecho. Por exemplo, Planalto das Guianas, dobra antiga, rochas cristalinas, temos o ponto culminante. Mais um exemplo, o Planalto Atlântico,
né, as serras e planaltos do leste e sudeste, rocha cristalina, a ação da umidade, os mares e morros. Essa associação sempre nos auxilia a resolver importantes testes. É o caso desse primeiro teste aqui, um teste da FUVEST. Então veja, esta foto ilustra uma das formas de relevo brasileiro, que são as chapadas. Muito bem, você tem aí a imagem de uma chapada. Aqui é necessário que tenha caído a ficha, né? A qual porção do relevo nós relacionamos as chapadas? Ao Planalto Central. Embora elas apareçam em menores extensões no Nordeste, né? Muito bem, apareçam em menores extensões em regiões aqui no Sul, né? Os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. Mas o grande destaque, a região Centro-Oeste. Vamos ver se isso nos auxilia a resolver essa questão. É correto afirmar que esta forma de relevo, distribuída pelas regiões Norte e Centro-Oeste em terrenos cristalinos, geralmente modelados pela ação do vento. Centro-Oeste, realmente, mas não são terrenos cristalinos, né? São terrenos sedimentares. Vamos para a próxima. Localizados no litoral da região sul, podemos abandonar esse item, né? Aqui no sul, nós temos a estreita planície litorânea e o Planalto Meridional, com destaque do arenito basáltico. Concentrado no interior da região sul e sudeste, já observamos isso, né? Não é região sul. Restrita a trechos do litoral norte e nordeste, podemos abandonar, são concentradas no centro-oeste. Então, nos sobrou a alternativa E, presente nas regiões centro-oeste e nordeste, em parte, sendo sua formação associada principalmente a processos erosivos em planaltos sedimentares. Então tá aí, essa é a resposta. Questão 2 da Unicamp. Essa é uma questão extremamente criativa, né, que leva em consideração assim, uma geografia cultural associada à necessidade do entendimento do relevo do Brasil. Então veja o seguinte, em 1902, os paulistas organizaram o primeiro campeonato de futebol no Brasil. No mesmo ano, surgem os primeiros campos de várzea, que logo se espalham pelos bairros operários, e já em 1908, 1910, a várzea paulistana congregava vários e concorridos campeonatos, de forma que São Paulo não é apenas pioneira nacional no futebol oficial, mas também, e sobretudo, do futebol popular. A retificação, a correção dos rios Pinheiro e Tietê, a partir dos anos de 1950, eliminou da paisagem urbana inúmeros campos de várzea, provavelmente mais de uma centena. Então, esse pequeno texto, ele mostra que o futebol organizado no Brasil nasceu naquele relevo plano, marginal aos rios, no caso Tietê e Pinheiros. Até hoje, quando você tem um time muito simples, muitas vezes jogando mal, né, fala-se que é um time de várzea, né, o fulano tem um futebol de várzea, justamente por conta disso, porque as origens desse tipo de futebol organizado em bairros e tal, nas áreas laterais ao rio. Então, olha só, a várzea é uma forma geomorfológica, uma forma de relevo associada à margem dos rios, caracterizada pela topografia plana, o que facilita o uso como campos de futebol. Muito bem. Então você tem a calha do rio, lateral ao rio, a várzea. Essa é uma topografia, é uma forma geomorfológica, uma forma de relevo, alagada nos períodos de cheia. A várzea integra também o que nós chamamos de leito maior do rio. Todo rio tem um leito menor, utilizado na maior parte do ano, e um leito maior, que corresponde à sua área de extravasamento nas épocas de cheia. Descolando um pouquinho aqui do Tietê e pensando, por exemplo, na Amazônia, onde nós temos as terras baixas e planícies amazônicas. Você tem o rio, né? A área logo ao lado do rio é chamado Igapó, a várzea alagada nas cheias maiores, e as regiões de terra firme nunca alagadas. Então veja, as várzeas paulistanas correspondem ao quê? Então vamos lá. Sujeita à inundação, sim, anual, quando ocorre a deposição de sedimentos finos, trazidos pela água. Essa posição está entre o terraço, as áreas mais altas, e o rio? Sim, isso é verdade. Então esse é o gabarito. Muito bem. Sujeita a inundações periódicas anuais quando ocorre a deposição de sedimentos finos. Está posicionada entre a vertente e o terraço? Não. A vertente é a parte mais alta do relevo onde as águas vertem, é a encosta, e o terraço a parte mais alta. Não. A várzea é lateral ao rio.
Sujeita a inundações apenas nos anos muito chuvosos, quando ocorre a deposição de sedimentos finos. Está posicionada entre a vertente e o terraço? Bom, na verdade as cheias são praticamente anuais, né? Os sedimentos depositados são finos, mas não entre a vertente e o terraço. Essa não pode ser. Então, alternativa A. Né? A primeira fase da Unicamp, temos apenas opções A, B, C e D. Então, aqui é a alternativa A. Muito bem. E a última questão. Essa questão da Universidade Positivo, puxando um pouquinho aqui para a nossa realidade aqui do grupo positivo, mas veja o seguinte, dentre os vários aspectos que justificam a diversidade do relevo brasileiro, encontram-se. Essa questão é bacana porque se você tem a noção da classificação do professor Aziz, eu volto a comentar isso, que ela é uma classificação muito utilizada, muito defendida, interessante para você ter um entendimento da realidade do Brasil. Se você tem um entendimento da classificação do Aziz, você pode, vamos falar, brincar com a classificação anterior do professor Haroldo e a moderna classificação, essa que é um terror, né? Quando você viu na sua apostila aí a classificação do Jurandir Ross, que divide o Brasil em 28 porções, né? Então, você meio que levou um susto. Mas se você tem a ideia da classificação do professor Aziz, há como você brincar com as outras duas classificações. Então, veja o que fez aqui essa questão da Universidade Positiva. As planícies amazônica e do Pantanal. No Brasil, nós temos, com destaque, a planície amazônica, do Pantanal e a litorânea. Onde o processo de erosão é maior que o processo de deposição? Errado. As planícies amazônica, Pantanal, litorânea, a planície do rio Mississippi, a planície do rio Ganges, na Índia, são áreas onde predomina o processo de deposição. As planícies são áreas baixas e relativamente planas, são áreas de deposição. Falso. 2. Os planaltos, áreas mais ou menos planas, acima de 300 metros, podem apresentar irregularidades, como chapadas, serras e escarpas, onde o processo de erosão supera o de deposição. Beleza, é isso aí mesmo. Qualquer planalto tem esta característica. As serras e planaltos do leste e sudeste, que segundo a classificação do Aziz, são áreas resultantes da intensa atividade tectônica do Cenozoico? Não. Cenozoico é a era geológica que estamos vivendo. Portanto, se você concordar com isso, você vai indicar que o Brasil tem dobramentos recentes, o que o Brasil não tem, né? O Brasil tem dobramentos antigos muito desgastados. Aí que o nosso relevo ele é modesto, em geral, em torno aí de 600 metros, e também suave, né? Bastante modelado. Errado isso. A última, então, os planaltos residuais do norte amazônico, situados no extremo norte do Brasil, segundo o Jurandir Ross, resultam de um intenso processo erosivo. Sim, né? Os planaltos amazônicos, vejam, quando tratados como residuais, a gente entende que eles foram bastante desgastados em rochas resistentes. Então, o que fechamos aí? A alternativa B. Muito bem. Então, com isso, demos uma passada aí no relevo do Brasil, demos uma passada valorizando os processos de desgaste do relevo do Brasil e resolvemos 3 questões aí, tentando auxiliá-lo para o sucesso aí nas provas da FUVEST e da Unicamp. Espero que tenha sido proveitoso e até a próxima.